Olá, meus cumprimentos a todos. O tema da nossa aula de hoje será as grandes navegações. Bom, vamos começar a explorar este tema bastante interessante dentro dos estudos históricos. A expansão marítima do século XV é também chamada de grandes navegações. Ela, ou seja, as grandes navegações, essa expansão marítima, surgiu na necessidade de encontrar uma rota alternativa, um caminho marítimo para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, e isso acabou gerando a dificuldade na aquisição das especiarias. Especiarias eram todos aqueles produtos raros na Europa. Então, as grandes navegações, na verdade, tratou-se de um movimento de expansão responsável pela descoberta e colonização de várias regiões até então desconhecidas pelos povos da Europa. Que regiões eram essas? Regiões da África e também regiões da América. As grandes navegações foram influenciadas pelo Renascimento e pela expansão do capitalismo comercial. Essa expansão capitalista acabou provocando, trazendo como consequência desta expansão, consequência na sua esteira, das grandes navegações. Muito bem. Falemos agora sobre o pioneirismo ibérico. Portugal e Espanha foram pioneiros nas grandes navegações. E foram pioneiros porque reuniram, antes dos demais estados europeus, as condições necessárias para este empreendimento. Essas duas nações, Portugal e Espanha, estavam passando por um momento político muito especial, muito favorável. Havia o poder centralizado nas mãos do rei e também um forte apoio da burguesia e disponibilidade de recursos para serem investidos nas grandes navegações. Nesta época, muitos mitos e muitas crenças povoavam as mentes e também os corações dos povos europeus. Acreditava-se que a Terra era plana e que o oceano terminava em um abismo sem fim. Que os grandes oceanos eram povoados por monstros marinhos, que se podia também encontrar o paraíso terrestre através dessas navegações. O Oceano Atlântico, chamado pelos portugueses de Mar Tenebroso, era o cenário que povoava todo o imaginário do povo nessa época. Acreditava-se que no oceano viviam monstros marinhos, serpentes gigantescas, e que esses monstros eles destruíam as embarcações e matavam todos os tripulantes. Acreditava-se que o Oceano Atlântico era repleto, povoado por serpentes enormes e ferozes que faziam realmente brotar muito medo nos corações e nas almas dos povos europeus neste momento histórico. Esses perigos, logicamente, eram imaginários. Haviam os perigos reais de um empreendimento tão vigoroso e tão, como eu diria, assustador que eram as grandes navegações. Mas também haviam esses perigos imaginários. Acreditava-se que a Terra era quadrada, que a Terra era plana. Outros achavam que a Terra era achatada. Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam e acabavam incendiando os navios. Aqui nós temos uma gravura produzida no ano de 1558, onde nós vemos a representação de uma serpente marinha, que era um dos monstros que, contava-se, infestava o Oceano Atlântico, que, volto a dizer a vocês, era conhecido como o Mar Tenebroso. Aqui nós temos uma representação, nesta imagem, da localização geográfica privilegiada dos países ibéricos, bem em frente ao Oceano Atlântico. Isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para o pioneirismo de Portugal e também da Espanha. Falemos agora sobre o pioneirismo português. Comecemos falando sobre a formação precoce da monarquia nacional. Dom João I, monarca português, assume o trono em 1835. Vamos ver também a criação de um centro de excelência náutico, chamado de Escola de Sagres. Havia também paz interna no reino português. Além do que nós já falamos aqui também,
uma posição geográfica muito privilegiada em frente ao Oceano Atlântico. Os portugueses foram os primeiros a lançarem-se ao Atlântico e lançaram-se em busca de um novo caminho para as Índias. O primeiro passo que deram foi a conquista de Ceuta no ano de 1415. Ceuta era um importante entreposto comercial localizado no norte da África. A partir de então, a expansão portuguesa deu-se sobre as ilhas e costas africanas, até que no ano de 1488, Bartolomeu Dias atingiu o Cabo da Boa Esperança e vislumbrou a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. 10 anos depois, a expedição de outro português, Vasco da Gama, atingiu Calicut, na Índia, e estabeleceu assim uma nova rota para o comércio com o Oriente. Escaparam de vez de passarem pelo mar Mediterrâneo e ter de pagar tributos, ter de pagar pedágio aos turcos otomanos que então controlavam o Mediterrâneo nesta época. Os lucros da viagem de Vasco da Gama foram elevadíssimos, foram enormes, e em 1500 Pedro Álvares Cabral partiu no mesmo trajeto de Vasco da Gama. Antes, porém, de contornar a costa africana, Pedro Álvares Cabral tomou posse do Brasil. Quando Portugal ainda buscava chegar às Índias, os reis de Espanha investiram no projeto do marinheiro genovês Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo tinha um projeto. Ele defendia que, se navegasse todo o tempo para o oeste, ele acabaria chegando a leste, devido à esfericidade da Terra. E Colombo acabou aportando então em terras desconhecidas. Isso aí, esse fato recebe o nome de Descobrimento da América, que ocorreu no ano de 1492. A descoberta da América gerou uma disputa diplomática muito acirrada entre Portugal e Espanha. Esses dois países estiveram à beira da guerra, até porque Colombo, antes de prestar serviço aos reis espanhóis, ele ofereceu seus préstimos ao rei de Portugal, que o descartou. Então, Portugal não se conformava com essa descoberta de novas terras e estiveram às vias de fato. Foi preciso a interveniência do Papa Alexandre VI na época para dirimir toda essa questão diplomática. Então, para resolver esse conflito, o Papa propôs a partilha das terras descobertas através de alguns acordos. O primeiro desses acordos foi a chamada Bula Intercoetera, que foi feita no ano de 1493. Esta bula não foi aceita por Portugal, e o Tratado de Tordesilhas, feito então em 1494, estabeleceu um meridiano divisor a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, e acabou assim sendo aceito esse pacto, essa proposta acabou sendo aceita pelo rei de Portugal. E isso acabou então assegurando a Portugal a posse de terras no Novo Mundo. Muito antes que Cabral chegasse ao Brasil, essas terras, de acordo com este pacto que foi assinado, de acordo com este tratado, estas terras já pertenciam a Portugal. Agora eu quero falar de um tópico que eu tomei a liberdade de colocar como o desencontro de dois mundos. Ao invés de o encontro, na verdade, um enorme desencontro entre dois mundos, a Europa e a América. A expansão marítima permitiu a descoberta de uma nova rota marítimo-comercial para as Índias, fazendo com que o eixo econômico se deslocasse do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, o que acabou provocando, por sua vez, a decadência comercial das cidades italianas. Florença, Veneza, essas cidades entraram em decadência comercial. O comércio passou a ser feito então em escala mundial, gerando riquezas para grupos europeus. Ele também aumentou o luxo e a riqueza dos monarcas, os quais passaram a ter capital, passaram a ter dinheiro, passaram a ter recursos que acabaram possibilitando a contratação de uma burocracia que administrasse o país. Ao descobrir novos continentes, as potências europeias fundaram impérios coloniais, dos quais se extraía muita, mas muita riqueza, inclusive metais preciosos, permitindo assim
aumentar a quantidade de moedas circulantes. Também, o conhecimento científico se expandiu de maneira considerável com o incremento dos estudos sobre os mais variados assuntos, tendo em vista que o planeta tornou-se mais conhecido pelo homem ocidental. Quais eram os objetivos da expansão marítima? Essa expansão marítima obedecia a certo critério, ela tinha certos objetivos. Esses objetivos nós iremos falar aqui agora. A busca de novas minas, ouro e prata principalmente, a expansão da fé católica, a busca por especiarias e novas terras. Falemos agora um pouco sobre o Centro de Excelência de Navegação, chamado Escola de Sagres. A Escola de Sagres foi um centro de estudos náuticos fundado pelo infante Dom Henrique, o qual manteve, até sua morte, em 1460, o monopólio régio do ultramar. O príncipe perfeito, Dom João II, que reinou de 1481 a 1495, continuou o aperfeiçoamento dos estudos náuticos com o auxílio da sua provável junta de cartógrafos, que teria elaborado em detalhe o plano de pesquisa do caminho marítimo para as Índias. Interessante sobre essa escola de Sagres é que aqui não vigorava o preconceito. Nessa escola havia lugar para árabes, para judeus, para navegantes das mais diversas nacionalidades, contanto que eles tivessem algo a contribuir. Então, esse clima privilegiou muito, porque ele arregimentava as pessoas mais escoladas nas questões cartográficas, nas questões de navegação, pilotos, e essas pessoas faziam parte desse centro de excelência. Sem dúvida nenhuma, a Escola de Sagres impulsionou sobremaneira as grandes navegações. Aqui nós temos uma demonstração de tecnologias náuticas desenvolvidas nessa época na Escola de Sagres. Nós temos aqui a caravela, que era uma embarcação pequena e ágil devido à disposição da tecnologia das velas. Temos aqui também a carraca, outro tipo de embarcação. Essas embarcações elas eram desenvolvidas e equipadas com apetrechos tecnológicos até então desconhecidos. Para atingir seus objetivos e chegar às Índias, os navegadores desenvolveram instrumentos náuticos. Desenvolveram o astrolábio, a bússola, criaram navios mais rápidos e mais seguros, como a caravela e a nau, e desenvolveram a cartografia, todo um arcabouço de mapas cartográficos que facilitavam muito o trabalho dos navegadores. Falemos sobre a chamada Descoberta da América. Este evento ocorreu no ano de 1492. O navegador genovês Cristóvão Colombo, financiado pela rainha Isabel de Castela da Espanha, chega à América navegando para o oeste. Colombo acreditava que a Terra era redonda e que, navegando em linha reta, ele daria a volta ao mundo e chegaria às Índias. Ao chegar à América, ele deu aos seus habitantes o nome de índios, acreditando ele ter atingido o seu objetivo. Colombo morreu sem saber que tinha encontrado um novo continente. Falemos agora, dentro desta constelação de grandes navegadores, sobre o navegador português Vasco da Gama. O navegador português Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias em 1498, tornando-se assim o primeiro grande herói português da era moderna. Com esta descoberta, Portugal torna-se assim a maior potência comercial da sua época. Américo Vespúcio foi outro integrante desse panteão de grandes navegadores. Vespúcio foi o navegador e cartógrafo que descobriu que as terras encontradas por Cristóvão Colombo faziam parte de um novo continente. A este continente ele deu o nome de América, fazendo assim uma auto-homenagem. Nomeou o continente com o seu nome. Aqui nesse slide nós temos uma demonstração do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Falemos sobre a descoberta do Brasil.
O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral durante a segunda viagem dos portugueses em direção às Índias e após a assinatura do Tratado de Tordesilhas. A descoberta do Brasil pelos portugueses ocorreu oficialmente no dia 22 de abril. Na época, os portugueses disseram que a descoberta foi acidental. Hoje, nós sabemos que a descoberta não foi acidental, a descoberta foi proposital. Os portugueses já tinham ciência dessas terras, tanto é que quase houve uma guerra entre Portugal e Espanha depois do descobrimento da América. Ainda sobre o tema, o desencontro entre os dois mundos, nós vamos falar um pouco agora sobre o mercantilismo. O termo mercantilismo é aplicado às doutrinas e também às práticas econômicas que se desenvolveram na Europa de meados do século XV a meados do século XVIII. As práticas mercantilistas variavam muito de país para país, mas tinham em comum o objetivo de fortalecer o Estado e a burguesia, na fase de transição do feudalismo para o capitalismo. Assim, o mercantilismo foi a política básica que fortaleceu os Estados europeus em sua caminhada rumo ao capitalismo, tendo como prioridade a acumulação de capital representada pela posse de metais preciosos. Os princípios e características fundamentais da política mercantilista foram os seguintes. O metalismo. A riqueza de um Estado era medida pela quantidade de metais nobres, ouro ou prata, que esse Estado viesse a acumular. Ou seja, quanto mais desses elementos possuísse, mais rico seria considerado. Portanto, o objetivo fundamental do mercantilismo era acumular este tipo de riqueza. Outra característica do mercantilismo, o intervencionismo estatal. O intervencionismo estatal era um rígido controle do governo sobre as atividades e as economias, visando garantir superávit na balança comercial, acumular metais e fortalecer o Estado. Balança de comércio favorável. Nessa fase inicial do capitalismo, o comércio internacional era extremamente importante para o enriquecimento do Estado e da burguesia. Ao participar do comércio internacional, o Estado mercantilista empenhava-se em obter uma balança de comércio favorável, isto é, os ganhos com as exportações deviam ser maiores do que os gastos com as exportações. Ou melhor dizendo, os ganhos com as exportações, as vendas, deveriam ser maiores do que os gastos com as importações, as compras. Isso definia uma balança comercial favorável. Protecionismo alfandegário. Para que a balança de comércio fosse favorável, o Estado mercantilista passou a interferir na economia, adotando assim duas medidas principais: incentivo aos setores produtivos que pudessem concorrer vantajosamente no comércio exterior e restrições à importação de produtos concorrentes. Falemos agora sobre o colonialismo. Uma das principais consequências do mercantilismo foi a montagem do sistema de exploração colonial que marcou a conquista e a colonização de toda a América Latina, além de regiões da África e também da Ásia. O sistema colonial era orientado pelo pensamento mercantilista. Esse sistema fundamentava-se no pacto colonial, ou seja, o direito exclusivo da metrópole europeia sobre o comércio com a colônia americana, a qual era impedida de se desenvolver, ou seja, de criar manufaturas que lhe garantissem qualquer tipo de autonomia. O seu papel restringia-se, pois, a fornecer metais preciosos, matéria-prima e também produtos tropicais para o comércio europeu e para o mercado consumidor. Isso permitia à metrópole a acumulação de capitais de acordo com os princípios do mercantilismo,
Traduzindo, trocando em miúdos, a metrópole, tal qual um vampiro, cravava as suas presas na jugular da sua colônia. A colônia não tinha nenhuma condição de se tornar independente e autossuficiente, porque esse malfadado pacto colonial prendia a colônia à sua metrópole. A colônia existia única e exclusivamente para a benfeitoria da metrópole. Da colônia era levado tudo. A colônia não podia ter nenhum esboço, nenhuma manufatura que pudesse depois transformar-se em um tipo de indústria qualquer, porque a colônia cabia única e exclusivamente este papel, de viver para a sua metrópole. A metrópole cravava as presas na jugular da colônia e sugava, sugava, sugava. Falemos agora sobre a América depois de Cristóvão Colombo. A Espanha liderou a expansão ocidental das grandes navegações, sempre avançando para o oeste e alcançando a América. Em meados do século XVI, esta nação ibérica já tinha conquistado e, em parte, colonizado vastas áreas do continente americano e ilhas adjacentes. Tudo isto num violento processo que dizimou as civilizações e culturas tão ricas quanto originárias. As principais conquistas espanholas na América deram-se ainda no século XVI por meio da ação de dois célebres e cruéis adelantados. Adelantado era um título dado às autoridades político-militares nomeadas pela coroa no processo de ocupação colonial. Os dois conquistadores principais que receberam esse título foram Hernán Cortés, que derrotou os astecas no México, e Francisco Pizarro, que triunfou sobre os incas no Peru. Estes eram dois adelantados cruéis e muito gananciosos, que não pouparam esforços nem violência para triunfarem sobre as populações originárias da América. A enorme extensão territorial da América Espanhola levou, assim, à divisão administrativa da colônia em vice-reinos e capitanias gerais. Bom, assim nós chegamos ao final da nossa apresentação. A todos vocês, então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais!